missionários da Junta de Missões Nacionais e tivemos uma manhã realmente muito frutífera que agradou o coração de Deus e também o nosso coração. Nós ficamos impactados com as palavras, com as experiências que os nossos missionários transmitiram à nossa igreja. Então, nós vamos continuar orando por missões nacionais, sempre orando por missões nacionais, e agora voltamos à casa do Senhor para louvar o nome dele. Nós vamos louvar as nossas cabeças, nós vamos orar a Deus, e depois dessa oração nós vamos ler o texto bíblico, que hoje é Salmo 15. Nós utilizaremos uma versão um pouco diferente. Vamos usar a versão Nova Bíblia Viva em português, NBV, Salmo 15. Vamos louvar as cabeças. Eu pedi a nossa irmã Gabriela de Assis para que faça essa oração. Pai amado, graças te damos a Deus por esta noite, Senhor, pela oportunidade, Pai, de estarmos aqui de volta, Senhor, para te adorar e te bendizer, ó Deus. Obrigado, Senhor, pela sua graça e misericórdia por nossas vidas, ó Pai. Ó Deus, te entregamos, Senhor, este culto nas suas mãos, Senhor, para honrar e engrandecer o teu santo nome. Tudo que for feito aqui, Senhor, seja para glorificar o teu santo nome, Pai. Abençoe, Senhor, tudo que for feito, Pai. Abençoe a palavra, Senhor, os louvores, ó Deus, tudo, Senhor. Te entregamos nas suas santas e poderosas mãos, ó Pai. Obrigado, Senhor, pela vida, Senhor, de cada um que está aqui presente, Senhor. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos então acompanhar a leitura, a projeção ali na parede do Salmo de número 15. Salmo número 15. Vamos ler juntos, já que nós temos aí na tela, vamos ler bem animados, com uniformidade, Salmo de número 15. Senhor, quem poderá viver no seu santuário? Quem morará no seu santo monte? Aquele que é honesto e sincero em tudo quanto faz, que pratica a justiça e que de coração fala a verdade, que não usa as suas palavras para destruir outras pessoas, não prejudica de propósito o seu semelhante, e não repete boatos e mentiras, que despreza o pecador rebelde e condena abertamente o pecado, mas que respeita os que temem o Senhor, que sofre prejuízo, mas não deixa de cumprir a palavra, que empresta seu dinheiro aos necessitados sem cobrar juros, que se recusa a aceitar suborno contra uma pessoa inocente. Um homem assim permanecerá firme para sempre na presença de Deus. Amém? Glória a Deus. Nós vamos agora cantar o hino do cantor cristão. Vai ser o número 449, ousados com firmeza. Ousados proclamar. Campanha de missões é uma lembrança que precisamos ter ousadia junto de Deus para proclamar o Evangelho aos peregrinos. Amém? Fica de pé. O
Pedi aos irmãos que fizessem uma inversão na nossa liturgia. Eu vou precisar sair um pouquinho mais cedo, então eu vou pregar logo no início do culto. Depois eu vou deixar os irmãos aí louvando, adorando o nosso Deus constante. Tá bom? Meus irmãos, hoje pela manhã, como disse o irmão Maís, tivemos uma celebração maravilhosa. Que testemunho abençoador do pastor Sérgio, não é? Jesus transforma, Ele continua transformando, continua fazendo aquilo que nós estamos vendo em Atos dos Apóstolos. Jesus continua fazendo. Pessoas diferentes, em um tempo diferente, modos diferentes, mas o mesmo Deus, o mesmo poder. Então, nós louvamos e agradecemos a esse Deus. Meus irmãos, a nossa cultura do templo permanece. Os irmãos estão vendo aí, a face interna do muro já foi pintada. Agora vamos começar na fachada. No culto da manhã, eu mencionei aqui para o irmão Aías, temos que ver a questão dos andaimes, não é isso? Pois é, irmãos, o coração do homem traça os planos, mas os desígnios vêm do Senhor. O pastor Robson estava aqui, furtivamente, falou comigo na Bíblia, por favor, cultuar com vocês lá. Eu falei, vamos embora, né? Aí eu falei que não, olha só, quem transporta os andaimes lá da Piba sou eu. Então não tem problema não, os andaimes estão desmontados, né? Eu vou lá, pego, trago aqui. Irmãos, eu achei que a gente ia ter que alugar os andaimes, já está tudo resolvido. O pastor Robson vai lá, vai pegar, ele não pode pegar peso, a gente sabe disso. 2 jovens vão ajudar ele a pegar os andaimes, trazer os andaimes para cá. É o próprio pintor quem monta os andaimes, está tudo resolvido. Eu achando que tinha um problema para resolver, está tudo resolvido, né? Deus é maravilhoso, nosso Deus é maravilhoso. Meus irmãos, já comecei a receber as poesias, tá? Os irmãos sabem, nós estamos no mês da Escola Bíblica Dominical e vamos encerrar na semana que vem, no domingo que vem pela manhã. Vamos fazer uma atividade toda diferente, toda especial, na direção da irmã Lucinelli. O seminarista de ouro vai fazer uma palestra sobre a Bíblia, sobre a palavra de Deus, que é o objeto de estudo da Escola Bíblica Dominical, né? E vai ter uma atividade toda diferente. E para celebrarmos esse mês,
da Escola Bíblica Dominical, nós lançamos um desafio, que é que cada irmão faça uma poesia, uma reflexão poética. Fique à vontade para escrever alguma coisa sobre a Escola Bíblica Dominical. O que menos importa, meu irmão, é a correção do seu português, se vai rimar, se não vai rimar, isso não importa. O que importa é que você abra o seu coração e diga o que é a Escola Bíblica Dominical para você, o que é a palavra de Deus para você. Esse é o importante. E é importante que você participe. Já recebi aqui duas poesias lindas, maravilhosas. Vou ser sincero aos irmãos, já estava falando com o seu irmão Lucinério, eu não me sinto habilitado em julgar qual é a melhor. E só tenho duas. Imagine quando chegarem mais, né? A irmã Lucinério estava falando comigo, se você quiser fazer o seu desafio em família, seria legal também que o irmão Cleber e irmã Elise, ele escreve uma estrofe, ela escreve outra. Ele, né? A terceira, ela a quarta, que coisa linda, né? A família, Diogo, Gabriela e as crianças ali, poxa, vai ficar lindo demais. Então, fiquem à vontade, a intenção aqui não é descobrir qual que é a melhor, eu nem sei se eu vou conseguir julgar, tá? Eu acho que a gente vai publicar todas, vamos ler todas, né? O mais importante é que você abra o seu coração em adoração e fale palavras, né? Tenha a sua poesia como uma oração. Na verdade, irmãos, as duas poesias que eu recebi aqui são orações, tá? São pessoas mesmo abrindo o peito aqui diante do Senhor e agradecendo por essa bênção que é a Escola Bíblica Dominical. As crianças vão para a salinha, tia Priscila? Vão? Então, come here. Olha, falando em línguas estranhas. Vamos lá, galera. Você sabe que a tia Priscila é professora de inglês também? É fraco, não. Se um dia precisarmos daqui de uma EBD de crianças bilíngue, nós já temos a ferramenta. Vamos orar? Hoje eu vou pedir para a Rebeca. Você já orou, Rebeca? Não, foi a Maria que orou um dia desse, não foi? Não foi a Rebeca mesmo? Ah, tá. E Noah? Você pode orar, Noah? Sim ou não? Fica à vontade. Não? Tudo bem. E você, linda? Esqueci seu nome. Manuela. Quer orar, Manuela? Não? Quer? Sim ou não? Fica à vontade. Tudo bem, não tem problema. Então eu mesmo vou orar. Vamos orar. Deus Santo, louvamos e agradecemos o teu nome, Pai. Te agradecemos pela tua presença neste lugar. Te agradecemos, ó Deus, porque tivemos um culto pela manhã espetacular, extraordinário. A tua palavra foi enaltecida. O teu poder, Senhor, foi evidenciado ali na vida do irmão Sérgio. Nós glorificamos ao Senhor por isso, Pai. Nesse momento que aqui estamos mais uma vez, queremos engrandecer o teu nome, queremos elevar as nossas vozes ao Senhor, queremos alçar a nossa voz em oração ao Senhor e desejamos também ouvir a tua voz. Então, nesse momento, eu te peço, Pai, use a tia Priscila ali para falar aos corações dos nossos pequeninos e use também, Senhor Deus, a mim para falar a nós aqui que vamos ficar no tempo. Seja misericordioso conosco mais uma vez, Senhor, e fale-nos ao coração. É o que nós pedimos, no nome doce e precioso do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amém. Vamos voltar com pressa. Irmãos, precisamos resolver a questão do ar-condicionado das crianças, irmãos. Temos que instalar esse ar-condicionado lá. Temos um ar-condicionado de 10 mil BTUs, o mais importante, o mais difícil nós já temos, né? Nós precisamos resolver isso. Eu sei que estamos com muitas atividades, né? Concomitantes, mas isso é prioridade. O conforto dos nossos pequenos é prioridade. Abra sua Bíblia, por gentileza, Atos dos Apóstolos, capítulo 16. Nós vamos ler do verso 6 ao verso 18. Os irmãos notaram aí um adesivo em cada um dos bancos, né? Na verdade, 3 adesivos. Isso foi uma oferta do Sicredi, né? No banco, que agora nós estamos em relacionamento. E alguém pode pensar, pastor, mas vocês estão pedindo dinheiro. A intenção não é essa, não, a intenção é facilitar, tá bom? A intenção é realmente facilitar que você consiga trazer a sua oferta de uma forma mais tranquila, né? Mas pode constranger alguém? Está aí para facilitar. E aliás, foi um pedido dos irmãos, né?
foi um pedido dos próprios irmãos que pediram para a gente colocar o QR Code e é isso, vamos irmãos. A gente tem que usar a modernidade a nosso favor, né? E essa questão do QR Code facilita demais. Pastor, mas a gente vai perder o costume de trazer aqui a nossa oferta. Se você quiser, você pode de uma forma simbólica, tá? Escrever no papelzinho, Pix no dia tal, no valor tal, e colocar aqui para resolver o passo. Aliás, eu até oriento os irmãos a fazerem isso, tá? De uma forma simbólica, consagrando mais do que dinheiro, né? Consagrando vidas e é culto, é uma atividade de culto, tá? Se quiser imprimir o comprovante, colocar aqui também, não é necessário, mas você pode fazer, fique à vontade, bom? Mais importante é que você participe também desse momento de culto. Atos dos Apóstolos, capítulo 16, do verso 6 ao verso 18. Diz assim a palavra do Senhor: e percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentavam ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não o permitiu. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. À noite, sobreveio a Paulo uma visão, na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava, dizendo: passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em diretura a Samotrácia, no dia seguinte a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração, e assentando-nos, falamos as mulheres que ali tinham ocorrido. Certa mulher chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender as coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: se julgares que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Aconteceu que, indo nós para o lugar de oração, nos saiu ao encontro uma jovem possessa de espírito adivinhador, a qual, adivinhando, dava grande lucro aos seus senhores. Seguindo a Paulo e a nós, clamava, dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. Isto se repetia por muitos dias. Então Paulo, já indignado, voltando-se, disse ao espírito: em nome de Jesus Cristo, eu te mando, retira-te dela. E ele, na mesma hora, saiu. Que o Senhor Jesus abençoe a leitura de sua palavra. Meus irmãos, eu sempre trago uma frase, a grande ideia ou ideia-chave do sermão, e a frase que tenta resumir tudo que diremos aqui é: submissos ao Espírito Santo, os discípulos chegam à Macedônia, onde há conversão, mas o inferno novamente se levanta, demonstrando não haver exaustão. Submissos ao Espírito Santo, os discípulos chegam à Macedônia, onde há conversão, mas o inferno novamente se levanta, demonstrando não haver exaustão. Na mensagem anterior, quando analisamos ali a perícope de Atos 15, de 36 a 41, nós vimos Paulo chegando à terra de Listra e encontrando um novo discípulo. Quem é esse novo discípulo? Timóteo, não é isso? Timóteo, primeira vez que o discípulo Timóteo é mencionado na Bíblia. E havia ali, uma necessidade, Paulo identificou, para evitar o escândalo, para não impedir que a missão se propagasse, para não impedir a entrada deles na sinagoga. Ele leva Timóteo, faz o que com Timóteo? Circuncida. Ora, para que circuncidá-lo? Em termos
meios de salvação, isso não era necessário, mas para não atrapalhar a missão, Paulo então toma essa decisão de sabedoria. Preocupado com a unidade, com a sã doutrina, Paulo vai passando por todas as igrejas que já havia visitado, dizendo a eles o que se decidiu em Jerusalém, promovendo assim a unidade da igreja. Concluímos ali dizendo que, investindo no discipulado, na formação de líderes, na unidade, na sã doutrina, a igreja segue crescendo qualitativa e quantitativamente. Aqui, meus irmãos, nós temos uma situação um pouco diferente, porque se até agora nós vimos o Espírito Santo impulsionando os missionários, levando os missionários daqui para ali, não é isso? Estevão, por exemplo, Filipe, é levado pelo Espírito Santo ao deserto quando encontra ali com o eunuco etíope. Agora nós vemos, na verdade, o Espírito Santo impedindo. Vocês notaram isso no texto? Foram impedidos pelo Espírito Santo de ir para a Ásia. Algo realmente diferente, que nós vamos abordar no momento correto. Mas eles chegam à Macedônia, após Paulo ter uma visão de um jovem que chegava, passa a Macedônia e ajuda-nos. Eles imediatamente, diz o texto, vão à Macedônia. Lá chegando, encontram uma mulher chamada Lídia. É isso? Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, não é isso? Essa mulher é temente ao Senhor, ouve a Paulo, aceita o Evangelho, é batizada e exige dos missionários que fiquem ali na casa dela. Mas o inferno, meus irmãos, ele não está de férias, sabe? O inferno não está de férias. Aliás, uma vez, irmãos, o pastor foi tirar férias e anunciou para a igreja, né? Irmãos, olha, eu vou tirar férias, já estou há 5 anos sem tirar férias. E uma irmã chegou para ele na porta e virou e falou assim: pastor, só vai tirar férias? Vou. Saiba, pastor, que o diabo não tira férias, não. O pastor olhou e falou assim: minha irmã, deve ser por isso que a vida dele é um inferno, né? Deve ser por isso que a vida dele é um inferno. Mas a verdade é que, de fato, o inferno não tira férias. E logo investiram contra os missionários. Uma mulher possessa, uma mulher endemoniada, chega ali e tenta atrapalhar o ministério dos missionários. Mas eles então, no nome do Senhor Jesus Cristo, expulsam ali o demônio e mais uma vez o nome do Senhor é glorificado. Quero caminhar, meus irmãos, nesse texto e identificar aqui aplicações para nós hoje, para a Igreja Batista na Fazendinha hoje. Do verso 6 ao verso 10, meus irmãos, nós vemos ali os missionários sendo guiados pelo Espírito Santo. Como já antecipei, de uma forma diferente. Agora não mais impulsionados, não mais enviados, mas sim bloqueados, mas sim impedidos. Isso nos comunica, meus irmãos, que nem todas as portas que são fechadas por Satanás. Nem todos os planos que não se concretizam dependem de Satanás. Às vezes é o plano de Deus, sabe? Impedindo que um mal maior possa acontecer. Nem toda contrariedade na missão provém do inimigo. E nós precisamos ter, meus irmãos, discernimento para entender isso. Por que não conseguimos? O que podemos melhorar? É de fato a ação de Satanás? Ou é Deus que não quer que a gente caminhe nessa direção? Precisamos extrair lições disso. No verso 7, nós vemos aqui uma expressão interessante. Espírito Santo, está escrito aí? Espírito de Deus. Veja o verso 7, por favor. Está escrito o que na sua versão? Espírito de Jesus. Não é estranho isso? É a única vez que é mencionado isso na Bíblia, tá? Mas como assim o Espírito de Jesus, irmãos? A Trindade é uma triunidade. O Espírito de Deus Pai é o mesmo Espírito de Deus Filho e também o Espírito Santo, terceira pessoa da Trindade. O que Lucas está querendo dizer aqui é que é um único Espírito agindo, atuando na história. Obviamente que lá no Antigo Testamento era Deus Pai falando, convocando Moisés. Vinha o Espírito Santo, usava as pessoas.
Depois nós temos a dispensação do Filho, de Jesus Cristo, honrando ao Pai, mas é Ele caminhando nessa terra, encarnou, pregou, ensinou, foi crucificado, morreu, foi para o Pai, e agora, depois de Atos 2, o Espírito Santo é derramado sobre a igreja. Mas nós temos aqui a Trindade, os três ali caminham juntos. É justamente isso o que Lucas está querendo dizer a gente aqui em Atos dos Apóstolos. No verso 9, nós vemos ali que o Espírito Santo fala com Paulo através de uma visão, e ele diz, Paulo vê ali um varão e diz: olha, passa a Macedônia e ajuda-nos. Me chama a atenção, meus irmãos, esse texto, porque há 2 anos atrás, um pouco mais, quase 3, a irmã Vilma, então membro dessa igreja, falou isso comigo lá na Píbula: pastor, passa a Macedônia e ajuda-nos. Pedindo ajuda para cá. Eu falei: irmã, eu estou à disposição, é o que eu mais quero, ajudar. Mas naquele momento não foi possível, a ajuda não foi aceita. Mas me chama a atenção, porque o Espírito Santo continua, talvez não através de uma visão. Com a irmã Vilma não foi uma visão, pelo menos eu acredito que não. A gente tivesse essa dúvida com ela, para saber se ela falou de fato comigo, mas falou sim, não é fruto na minha cabeça. Mas o Espírito Santo continua impulsionando pessoas. Aquele mesmo Espírito que impede os missionários de irem para a Ásia, agora os impulsiona a irem ali para a Macedônia através de uma visão. No verso 10, meus irmãos, nós vemos ali que imediatamente, está assim na sua Bíblia, no verso 10, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. E essa precisa ser a nossa resposta diante da missão. Quando entendemos que devemos trabalhar nesse ou naquele ramo, nessa ou naquela frente, precisamos imediatamente responder ao Senhor. Existe um outro dado aqui no texto, meus irmãos, não sei quem observou, mas Lucas, a partir do verso 10 do capítulo 16, começa a escrever na primeira pessoa do plural. Vocês observaram isso? Procuramos, ou seja, nós procuramos. Lucas se insere na narrativa. Ele agora está juntamente com Paulo ali na Macedônia pregando o Evangelho. Isso é interessante, Lucas então passa a falar de eventos não que tomou ciência, não que perscrutou, que investigou, que estudou, mas ele passa a falar de eventos que ele testemunhou. Ele estava ali e viu. No verso 11 e verso 12, meus irmãos, nós vemos ali a chegada dos missionários na Macedônia, e diz ali os lugares por onde eles passaram, são todos lugares relativos ao mundo antigo, algumas dessas cidades nem existem mais, não tem mais esse nome, não é que não existam, não tem mais esse nome, mas, enfim, o que nos chama a atenção é que eles obedeceram. Eles obedeceram, receberam a visão, entenderam que deveriam ir e de fato foram. No verso 13 e 15 nós vemos ali a conversão da irmã Lídia. Ela que estava num lugar destinado à oração, o texto diz isso, um lugar que parecia ser um lugar de oração. Eu tive essa experiência ontem, irmãos, quando eu estive lá na carreira missionária, entrei na congregação e vi umas irmãzinhas sentadas, uma garrafa de café. Eu falei: aqui é a sala de oração? É, pastor, aqui é a sala de oração. Aí eu contei, falei: irmãs, eu vou pregar amanhã lá na minha igreja um texto em Atos que fala que quando Paulo chegou juntamente com Lucas, viu um lugar que parecia ser um lugar de oração. Eu tive essa impressão quando entrei aqui e falei para elas, um lugar que parece ser um lugar de oração. Mas o texto nos comunica, meus irmãos, que Lídia estava ali para orar, que Lídia era temente a Deus. O verso 14 diz isso, e que estava ouvindo os missionários. Meus irmãos, é o que se precisa de um pecador. Quando o pecador vem com o coração temente a Deus, ainda que ele não consiga chamar esse Deus pelo nome, ainda que ele não saiba o nome desse Deus, mas se ele vem com o coração aberto, temente a Deus, disposto a ouvir, a conversão acontece. A conversão acontece. E foi justamente o que aconteceu aqui. Nós vemos esses requisitos
na vida de Lídia e ela então se converte. No verso 15, nós vemos ali o batismo dela. Não teve classe de catecúmenos. Você já ouviu essa expressão? Classe de catecúmenos. Meu Deus do céu. Essa palavra, meus irmãos, catecúmenos, remete a catequese. Que palavra antiga, né? Mas antigamente se dizia, era a classe, geralmente a classe do pastor. São aquelas pessoas que estão sendo preparadas para o batismo, discipuladas para o batismo. Não teve classe de catecúmenos, sabe? Lídia foi de imediato batizada. Sabe por quê? O único requisito para se batizar uma pessoa, meus irmãos, é que ela seja uma convertida. É o único requisito bíblico, que ela seja uma convertida. Se ela dá a profissão pública dela de fé, se ela confessa publicamente que Jesus Cristo é o Salvador dela, nada mais pode impedir esse batismo, segundo a palavra de Deus. Aí os irmãos podem estar pensando: mas pastor, e se ela não for casada? Mas pastor, e se isso? Mas pastor, e se ela não leu a Bíblia? Mas pastor, na Bíblia, o que diz? Vamos pegar um outro exemplo. Vamos lá em Atos, capítulo 8, verso 36 e 37. Filipe encontra-se com o eunuco etíope, que estava lendo uma passagem da Bíblia. Filipe pergunta para ele: você está entendendo o que você está lendo? E ele diz: olha, como é que eu posso entender se ninguém me explica? Essa pessoa que Isaías está falando dele ou de alguém que viria? E então Filipe explica o Evangelho ali para o eunuco etíope. E de imediato o eunuco fala: olha, eis aqui água, o que me impede de ser batizado? E o que Filipe fala para ele? Se você crê de todo o seu coração, não tem nada que te impeça. Ah, mas eu sou um alto funcionário da rainha Candace. Ah, mas eu trabalho para uma mulher idólatra. Não importa. Você confessou a Cristo como único e suficiente Salvador? Você pode ser batizado. Então aqui, meus irmãos, nós vemos, o texto deixa claro, a Bíblia deixa claro para a gente que não existe nenhum outro requisito, nenhum outro pré-requisito, a não ser confessar publicamente que Jesus Cristo é o Senhor. E é interessante, meus irmãos, que o verso 15 do capítulo 16, sua Bíblia está aberta, não está? Você não vai dar esse mole de fechar sua Bíblia, vai? O versículo 15 do capítulo 16 diz que toda a sua casa foi batizada. Ela não foi batizada sozinha. Ela, aquela mulher temente a Deus, disposta a ouvir, estava num lugar que parecia ser um lugar de oração. Ela trouxe os missionários para a sua casa. Olha, eu quero servir ao Senhor sozinha. Eu e minha casa serviremos ao Senhor. Não sei se foi ela que falou isso, irmãos. Se ela falou isso, foi Josué que falou, obviamente, né? Eu sei disso. Josué 24:15. Mas talvez ela tenha pensado: olha, eu quero essa vida eterna. Eu quero isso também para os meus. Eu quero levar isso também para a família. O texto deixa claro que ela levou os missionários para casa e toda a sua casa foi batizada. E aqui nós vemos, meus irmãos, que é importante que nós levemos o Evangelho para o nosso lar. Nós, isso é responsabilidade minha como pai, levar o Evangelho do Senhor Jesus para a minha casa. Preciso trazer para mim essa responsabilidade. Eu é que devo fazer isso. Seja pai, mãe, tio, avô, nós precisamos fazer isso. Do verso 16 ao verso 18, meus irmãos, nós vemos aqui mais um investido do Império das Trevas. E eu estou ficando repetitivo, não estou? Toda mensagem tem isso, irmãos. Tem ou não tem? Houve uma investida, Deus manda missionários, eles chegam na Macedônia, aí vem o Império das Trevas e faz uma contra-ofensiva, né? Mas interessante, nós já vimos isso, que sempre que se levanta é para cair. Sempre que se arroga, acha que dominou a vida de um homem, que transformou um homem em uma mulher, que levou esse homem lá para a Europa para ser uma prostituta, quando acha que ganhou, cai. Não é isso? Estou fazendo uma referência aqui ao testemunho do pastor Sérgio. Não é isso? Ele cai, ele é envergonhado, o nome do Senhor é glorificado. E aqui mais uma vez, do verso 16 ao verso 18, meus irmãos, nós vemos uma jovem possessa.
possessa por um espírito maligno. Interessante que até agora em Atos nós não vimos isso. Não foi isso? Vocês já observaram? Nós estamos no capítulo 16, meus irmãos, Atos dos Apóstolos, tem 28 ou 29 capítulos. Me ajudem aí. Tira essa dúvida. 28, né? 28. Então nós já passamos de mais da metade de Atos dos Apóstolos e até o presente momento não vimos uma possessão demoníaca na igreja de Jesus. Não é estranho isso, irmãos? Uma igreja que toda semana tem alguém que entrevista Satanás? É estranho isso, é no mínimo estranho, mas acontece. Eu não posso aqui menosprezar o império das trevas, eu não posso dizer que não acontece, porque de fato acontece. A Bíblia nos dá esse referencial. Mas no verso 16, meus irmãos, nós vemos aqui que algumas pessoas ficaram insatisfeitas, tá? E isso vai repercutir na vida dos missionários, vai ser a próxima mensagem de quinta-feira, tá? Algumas pessoas ganhavam dinheiro com essa possessão. E essas coisas acontecem, irmão, sabe? Quando Satanás age, sempre tem alguém lucrando com aquilo ali, sabe? Seja de uma forma, seja de outra. Pessoas lucrando com as artimanhas de Satanás. No verso 17, nós vemos ali o que a mulher dizia: pergunto eu aos irmãos. Ela falou mentira aqui no verso 17. Olha para a gente, Samuel, por gentileza, o verso 17, no capítulo 16. Leia lá para mim. Seguindo a Paulo e a nós, clamava dizendo: estes homens são servos do Deus Altíssimo, e vos anunciam o caminho da salvação. Estes homens são servos do Deus Altíssimo e vos anunciam o caminho da salvação. É mentira isso, irmãos? Não. Não é mentira. Ela estava falando a verdade, não estava? Pois é, meus irmãos, mas a verdade na boca de um espírito imundo é blasfêmia. Tá? A intenção dela era atrapalhar. Ainda que estivesse falando a verdade, ela estava ali para confundir os servos do Senhor, sabe? Confundir. Poderia ser uma palavra de bajulação. Olha que palavra maravilhosa, que mensagem magnífica, bajulando. Poderia ser assim também, tá? Poderia ser assim, mas tentando confundir, e Paulo se sentindo incomodado, porque aquilo ali estava se repetindo. Estava incomodado, e com isso, meus irmãos, nós vemos que no verso 18, isso fica claro para a gente, que Paulo não repreendeu logo de imediato, não. Sabe o que ele fez? Ele ignorou. Chegou um momento que ele não aguentou mais, sabe? Chegou um momento que ele teve que expulsar, mas no início ele ignorou. É essa atenção que Satanás tem que ter. Às vezes, meus irmãos, a gente dá muita atenção para Satanás, sabe? Ah, Senhor, eu creio em Satanás. Isso é Satanás. O carro queimou, é Satanás. O farol do carro queimou, é Satanás. O farol do meu carro acabou de queimar. Eu vim para cá, eu vim apagar, falei, apagou, está com meio caô. A irmã aí confirmou, está caô. E é Satanás? Satanás não, irmão. Ele tem vida útil. Ele tem vida útil. Tem que trocar, uma hora chega que você tem que trocar, né? Então, às vezes a gente superdimensiona. Paulo não, Paulo ignorou, sabe? Nós não devemos dar muita atenção, meus irmãos, para investir de Satanás como fofoca, por exemplo, da igreja. Aqui de lado, não presta teu ouvido para fofoca, não. Meu irmão, dá licença aqui. Vamos falar do pastor Sérgio hoje de manhã. Que testemunho maravilhoso. Para que você pode mandar aquele vídeo? Aliás, irmãos, aquele vídeo que nós vimos aqui está no YouTube. Eu vou colocar no grupo da igreja, se você quiser mandar para alguém, tá? Eu acho que vai ser muito bom, né? Talvez você mandar para uma pessoa, eu vou colocar no grupo da igreja, né? Não vou falar sobre isso não, que fofoca o quê? Você viu o pastor? O sapato do pastor está abrindo a boca, tá bem, irmãos? Olha, está rasgando o sapato, né? Desculpe como sair de casa, fazer o quê, né? E o sapato do pastor, você viu? É o mesmo tênis que ele veio de manhã, o pastor está repetindo roupa. Irmão, não fala sobre isso não. Vou falar sobre o missionário Sérgio. Vou falar sobre coisa boa, sabe? Não vamos dar atenção. Partidarismo são coisas que Satanás tenta fazer na igreja, mas que, observando aqui o exemplo de Paulo não deu atenção de início não, irmãos. Ignorou. Deixa falar para o lado de lá. E deixa ficar quieto para o lado de lá. Mas chegou um momento que incomodou.
E no nome de Jesus, o texto fica claro, irmãos. Em nome de Jesus Cristo. Esse nome, meus irmãos, ele tem poder. Ele tem poder. Tá? Não é um nome qualquer. Não é um nome qualquer. Tem uma música do Prisma Brasil que diz que quando nós não encontramos as palavras que desejamos para adorar o Senhor, só a invocação do nome dele já é suficiente. Quero adorar o Senhor, meu coração está jubiloso, eu não sei o que dizer, sabe? Só invoque o nome dele, apenas isso. Invoque o nome dele, de uma forma santa, de uma forma correta, é suficiente. Ao nome de Jesus, meus irmãos, o inferno se curva. O inferno se curva. Tá? Hoje pela manhã, o missionário Sérgio, o pastor Sérgio, deu um texto, terminou no verso 5, dizendo, né, que as trevas, elas, como é que diz lá? As trevas, a luz, as trevas não a compreenderam, não é isso? Não compreenderam a luz. Mas a minha versão é um pouco diferente. Na minha versão diz que as trevas não prevaleceram sobre a luz. E as trevas não prevalecem sobre a luz. Foi assim na época de Jesus, foi assim na vida do irmão Sérgio, vai ser assim na minha vida e na sua vida também. Porque o nome de Jesus, ele tem poder. Conclusão: o Espírito Santo manda o missionário, convence o pecador e subjuga o império das trevas. Devemos ser submissos a esse Deus. Amém? Amém. Aplicações. Alguns empecilhos na missão são direcionamentos do Espírito Santo. Devemos ter discernimento. Pedir discernimento, sabedoria ao Senhor. 2. A nossa resposta ao chamado deve ser imediata. Diz lá que Paulo e subentendidamente também Lucas, ao entenderem que a visão era para que eles fossem para Macedônia, imediatamente foram. Devemos atender o chamado do Senhor imediatamente. Os pecadores com corações disponíveis ao Evangelho estão nas sinagogas, nos locais de oração ou em qualquer outro lugar. Por onde for, preguemos o Evangelho. Lídia estava no lugar de oração. As outras pessoas que se converteram estavam na sinagoga. Mas também tinha gente na praça. Tem gente em tudo quanto é lugar, ávida por ouvir o Evangelho do Senhor Jesus. Quarta aplicação: nosso primeiro campo missionário é a nossa casa. Chama muita atenção, meus irmãos, o fato de Lídia acabou de ouvir o Evangelho, acabou de se converter, carregou os missionários para a casa dela. Por quê? Porque o primeiro campo missionário dela é a casa dela. Preguemos o Evangelho em casa, discipulemos em casa. Sem valorizar muito sua investida, estejamos vigilantes às investidas de Satanás, e somente no nome de Jesus repreendamos o acusador. No nome de Jesus, quando você entender que é necessário invocar o nome de Jesus, não deixe para depois. Invoque o nome de Jesus e repreenda Satanás. Amém, meus irmãos? Amém. Vamos orar. Baixe a cabeça. Deus de amor, nós louvamos e agradecemos o teu nome, Pai. Te pedimos, Senhor, como igreja, que o Senhor nos dê discernimento, Pai, para entendermos quando e como agirmos. Não queremos, Senhor, fugir 1 milímetro da tua vontade. Torna-nos, Senhor, sensíveis ao teu Santo Espírito. As decisões que precisam ser tomadas, que sejam, ó Pai, tomadas sob a orientação do Senhor. Continue, Senhor Deus, nos cuidando de nós. Continue, Senhor Deus, abençoando essa igreja. E receba, Senhor Deus, os louvores que ainda imploremos ao Senhor. É o que nós pedimos, no nome doce e precioso do nosso Mestre, o Senhor Jesus. Amém. Meus irmãos, como eu anunciei no início da mensagem, nós vamos prosseguir agora com os cânticos e eu vou precisar me retirar. Tá bom? Uma boa semana para os irmãos. Até quinta-feira, se Deus permitir. O culto não acabou.
tá bom? Os irmãos vão continuar louvando e agradecendo o nome do Senhor. Glória a Deus por essa palavra maravilhosa aos nossos corações. Somos gratos a Deus porque Deus continua falando. Mesmo 2000 anos depois, o Espírito é o mesmo. Nós vamos cantar daqui a alguns instantes, lembrando a vocês que nós vamos voltar aqui à igreja na próxima quinta-feira para o nosso culto de oração. Tá? E na quinta-feira também, você não enviou ainda, é o último dia que eu e você tem para enviar para o WhatsApp da nossa ministra Lucinelli aquele trabalhinho que foi falado, né, sobre a importância da escola dominical ou a importância da Bíblia. Pode ser um texto pequeno, pode ser em família, como o pastor falou mais cedo, tá? Então, vamos lembrar, vamos entregar para a irmã Lucinelli até quinta-feira no máximo, tá bom? Eu vou fazer o esforço de entregar o mais rápido possível, porque se todo mundo entregar quinta-feira, fica um pouco tempo assim apertado para o pastor Jonas fazer uma avaliação do texto, tá bom? E no sábado também estaremos aqui à tarde às 15 horas. Nós temos o último ensaio do musical das nossas crianças. A irmã Édia está preparando um pequeno coral de crianças, né? O Samuel coloca ali a mídia, o playback, eles estão ensaiando, está ficando lindo demais. E vai ser apresentado no domingo, tá? Eu não sei se é de manhã ou de tarde, mas será apresentado no domingo esse musical com as crianças. Então, oremos por essa atividade, tá? Oremos pelo que Deus está fazendo aqui na primeira igreja batista em Fazendinha. Vamos continuar louvando então? Chamar o irmão Jailson, chamar a equipe de louvor para continuar a adoração. E depois o irmão Jailson vai dar uma oportunidade também para você apresentar o seu dízimo, a sua oferta, ou usar o QR Code também que está em frente do seu banco, tá? Maria, eu não posso utilizar nada eletrônico de QR Code, tem importância. Utilize a maneira antiga, pega o relógio e coloca a sua oferta. Aqui nós não obrigamos ninguém a usar QR Code e não obrigamos ninguém também a usar o relógio. Você é livre para escolher o modelo, tá bom? Continuar louvando e adorando o nome do nosso Deus. O canto que nós vamos entrar nesse momento é o canto Lugar Secreto. É uma declaração do compositor que nós vamos usar também nesse momento para adorar o nome do nosso Senhor, declarando que é tudo que nós queremos, é o nosso fôlego, queremos descansar em seus braços, queremos ir mais fundo, clamando que o Senhor nos leve mais além, mais intimidade com Ele, louvar e adorar, buscar em espírito e verdade, porque esse é o desejo ardente de